Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar que enquanto muita gente estava feliz ganhando próximo do CDI, a nossa taxa básica de juros, 15% ao ano, minha carteira chegou em mais de 30% ao ano até abril de 2026, usando operações com opções na nossa Bolsa Brasileira. O mais interessante, eu consegui superar o BOVA11, o índice das melhores ações brasileiras, em mais de 27%. Nesse vídeo eu vou te mostrar o dashboard completo da carteira, as operações reais que eu fiz no Profit Pro, como funcionam as estratégias, os erros, os riscos envolvidos e por que opções não precisam ser cassino se você souber operar da forma correta. Para quem é novo aqui, essa é uma carteira pública que eu venho compartilhando mês a mês aqui no canal. A ideia não é vender sonho, é compartilhar conhecimento e mostrar a gestão real na prática. Vou apresentar os benchmarks, os índices de referência do mercado, os riscos envolvidos em cada operação, em toda a gestão da carteira, os erros e acertos, os lucros e potenciais prejuízos e, principalmente, conseguir consistência na prática. Sem enrolação, vamos direto para o resultado da carteira. Criei esse dashboard com o resultado da carteira comparado com os benchmarks, são os índices de referência do mercado. Não basta, para a gente saber se a gente está bem, não basta ter bons resultados financeiros absolutos, mas tem que comparar com os índices do mercado. A gente vai saber se a gente está realmente bem se a gente se compara com os outros resultados do mercado. Que são os conhecidos como os benchmarks, como, por exemplo, o índice da Bovespa, as melhores ações, o BOVA11, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários e muitos outros. E vamos lá, falando de resultado da carteira, a gente já chegou apenas em abril, no quarto mês do ano, a um patamar de acima de R$ 9.000. Lembrando que essa carteira começou com um pouco mais de R$ 2.000, aporte de 1.000 em outubro, novembro do ano passado e os R$ 4.000 desse ano, ou seja, foram 6.000 de aporte e a gente está chegando a pouco mais de R$ 9.000 de receita, de rentabilidade, de renda extra obtida através das opções. O patrimônio chegou a 9.168, lucro com opções de R$ 2.802, um valor muito significativo, um retorno que chega a mais de 30%, ou seja, com R$ 9.000 eu fiz quase R$ 3.000 de renda extra, de receita, através de uma ferramenta chamada Opções, uma ferramenta financeira. A taxa de acerto, ou seja, de todas as operações que eu fiz, eu tive 100% de acerto. Isso não é muito comum, não é habitual, a gente não pode se acostumar com isso. Vão ter momentos que eu vou errar, obviamente nesses erros terão prejuízos, mas a gente tem que trabalhar fazendo nossa gestão de risco. E dentro dessa gestão de risco, eu consegui até hoje atingir, nesses 6 meses do ano, 100% de retorno. O que esse indicador diz? Que cada vez mais está melhorando o nosso feeling, o meu feeling sobre mercado, sobre gestão de carteira e acertar e decidir qual estratégia utilizar em cada cenário. Isso é muito importante. E é muito bom a gente acompanhar esse indicador para, principalmente, acompanhar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, o nosso aumento do conhecimento. Aqui nesse indicador, o alfa vezes o BOVA11, basicamente é a carteira, é quanto a minha carteira conseguiu performar acima do BOVA11, que é um índice que representa as melhores ações brasileiras. A minha carteira fechou em 30%, o BOVA11, como a gente pode ver do lado direito, performou em apenas 3% esse ano, é a diferença dos 30 para os 27,5, 27,3%. Então, foi um excelente resultado pessoal da carteira, os 30%, e 27% acima do BOVA11, o índice das melhores ações da Bolsa Brasileira, tá bom? E aqui a gente consegue ver do lado direito o resultado anualizado da carteira, que chegou a 30,6%, o BOVA11 ficou em 3,3%, o SMAL11, que é o índice de small caps, de ações de potencial de grande crescimento da Bolsa Brasileira, fechou no negativo em menos 7% até abril. IFIX, o índice dos fundos imobiliários, é uma referência, um benchmark, para a gente saber como performaram os fundos imobiliários, com crescimento modesto de apenas 1%. O IVB11, que é um índice da Bolsa Brasileira que representa as 500 maiores empresas americanas, chegou em quase 6%. O S&P, que é o índice direto lá fora, direto na Bolsa Americana, eles têm uma pequena variação por questões de câmbio, questão de tributação, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aqui dá para ver que a gente tem um certo benefício de estar investindo no IVB11, que a gente consegue ter uma rentabilidade um pouco maior para quem é brasileiro e consegue investir na Bolsa Brasileira. E o CDI, que é basicamente o crédito de depósito interbancário, que representa a taxa básica de juros. É muito próximo da Selic, é 0,95% da Selic, e fechou em 4,5% nesses 4 primeiros meses do ano, e a nossa carteira ganhando de lavada. O melhor benchmark do ano fechou até agora em abril o IVB11, e a nossa carteira fechando muito, muito acima do IVB11. A gente consegue ver a nossa performance mês a mês da carteira. Primeiro mês, 7,8%, fevereiro, 6,5%, março, 8%, 8,1% e abril, 32,5%. Confesso que nos primeiros meses do ano fiz operações mais conservadoras e operações mais seguras. Em abril,
para mostrar também o potencial. Eu vou compartilhar com vocês mais à frente, mostrar o potencial das opções. Fiz uma operação que envolve um pouco mais de risco, mas com a gestão correta, trabalhando com segurança, a gente consegue também ter um alto retorno e com certa segurança. Como o mercado financeiro funciona assim, quanto mais risco, mais retorno. Isso é diretamente proporcional. É óbvio, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue administrar o risco. Eu costumo dizer, faço uma analogia muito simples, é como andar de moto. Moto é para todo mundo, qualquer um pode ter uma loja de moto com dinheiro e comprar uma moto, mas andar de moto não é para todos. A maioria das pessoas que andam de moto, depois do primeiro susto, depois da primeira queda, não consegue mais andar de moto. Então é isso, depende do seu perfil de risco, entender o seu perfil de risco, entender como você lida com situações adversas de estresse, para saber se é uma ferramenta para você. Mas, como eu posso mostrar, como eu demonstrei, num único mês eu consegui tirar do mercado de renda extra 32,5% através dessa ferramenta. Então, depende de muita gestão de risco, de muito conhecimento para atuar de forma correta. Aqui abaixo a gente vê o gráfico de evolução do lucro mensal com as opções. Primeiro mês, R$ 184 de receita, créditos tirado do mercado. Em fevereiro subiu um pouquinho, 230. Em março, 385. Obviamente, quanto mais a gente tem capital, mais a gente consegue fazer mais operações, diversificar em diversos tipos de ativos e, obviamente, obter mais renda. Como eu disse, em abril fiz uma opção mais risco, que demanda um pouco mais de gestão ativa, mas o resultado é bem diferente. É 30%, 32% no único mês, como se você tivesse a cada R$ 10.000, você conseguir R$ 3.000 de receita. R$ 100.000, R$ 30.000 num único mês. Como eu disse e reforço, envolve risco, mas um risco controlado através do conhecimento e gestão de carteira. Logo abaixo a gente vê o gráfico de taxa de acerto mensal. Como visto anteriormente, até agora, nos 4 primeiros meses do ano, foram 100% de acerto. Das 11 operações feitas, todas acertei, todas eu tive lucro, auferi lucro do mercado. E isso é maravilhoso, mas é uma coisa que a gente não vai ser habitual. Certamente haverão losses, terão prejuízos em algumas operações, mas o que mais importante é a gestão de risco, é o controle. Com isso, a gente consegue ficar sempre no positivo. Alguns meses pode ser que a gente fique no vermelho, mas quanto mais controle, quanto mais desenvolvimento e conhecimento adquirido, mais acerto a gente vai ter, mais assertividade a gente vai ter nessas operações. E aqui no gráfico de retorno mensal a gente consegue ver basicamente todos os principais indicadores, os principais benchmarks variaram entre -6% e 6% positivo e a carteira chegou a 30% de rentabilidade em abril. Dá para ver a discrepância que a gente vê nesse gráfico, a linha preta totalmente destacada dos demais indicadores. Isso a gente consegue ver de uma forma visual a performance da carteira, a performance de um trabalho diferenciado e os benchmarks do mercado. É possível bater o mercado, é possível bater os principais indicadores, mas é necessário muito estudo, muita gestão de risco para que a gente obtenha bons resultados. Não é fácil, mas é plenamente possível. Entrando nos detalhes da carteira, mostra que mês a mês a evolução, como começou lá atrás o patrimônio inicial, que foi os valores de outubro e novembro, mais a rentabilidade. Então, eu iniciei essa carteira que eu comecei a operar opções com R$ 2.366, fiz um novo aporte de R$ 1.000, como combinado, e o patrimônio, nesse primeiro mês de janeiro, já chegou a 3.550, um lucro líquido de R$ 184 em opções. Na sequência, em fevereiro, iniciou-se com o valor do mês anterior, 3.550, fiz um novo aporte de R$ 1.000 e consegui com um PL líquido, um lucro com opções de R$ 230 e assim por sequência. Em março eu consegui 385 e, como falado anteriormente, em abril eu consegui R$ 2.000 com lucro de opções, um resultado extraordinário e muito possivelmente não vou conseguir reproduzir todos os meses, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente absorve conhecimento, adquire novos conhecimentos, a gente consegue ver o poder da ferramenta e o quanto a gente consegue extrair do mercado com essa incrível ferramenta. Aqui na parte inferior a gente consegue ver o patrimônio total, em R$ 9.168, os aportes acumulados desse ano, que chegamos a R$ 4.000, o PL líquido, R$ 2.802, apenas com operações, a gente extraiu esse dinheiro novo que entrou do mercado, além dos meus R$ 4.000 de aporte, entraram R$ 2.300 das operações que eu fiz e das operações que eu acertei 100% até agora em abril, me dá um retorno acumulado apenas com opções de 30%. Falando das operações agora executadas, esse aqui é o extrato das operações. Aqui no lado direito a gente consegue ver o resumo anualizado. Foram 11 operações que eu fiz, foram 11 operações com sucesso, todas eu acertei, taxa de acerto até agora está em 100%. Eu não exerci nenhuma operação, ou seja, eu não vendi nenhuma put e necessariamente fui obrigado a comprar as ações, ou vendi uma call e fui necessário entregar minhas ações.
Até o presente momento eu decidi não comprar nenhuma ação, considero que não tenho nenhuma ação com grande desconto para comprar nesse momento. Obviamente sempre existe oportunidade, mas nada que enche meus olhos. Eu acho que nesse momento, com a taxa alta de juros, vale a pena ficar com a Selic, ficar com a taxa básica e tirar dinheiro do mercado através das opções. Ah, Minha tese pessoal, pela minha experiência, eu creio que a taxa básica não vai baixar tão cedo. No Brasil, principalmente, muita incerteza política, muitas coisas acontecendo. Eu creio que é possível que a gente tenha taxa alta, pelo menos até o final do ano, se bobear até o ano que vem também. Então, é grande oportunidade para continuar fazendo renda com as opções, volatilidade dos mercados muito alta, e nas opções, quanto mais volatilidade, quanto maiores os prêmios, principalmente dos seguros a serem feitos, e nesse momento a gente está trabalhando como seguradora. A gente está vendendo seguro e obtendo crédito no mercado. Muitas pessoas estão com medo da insegurança, da incerteza. O mercado financeiro odeia incerteza e a gente está vendendo seguro. Está vendendo seguro para esses players, esses personagens, tá bom? Um, Lucro total, como falamos anteriormente, de R$ 2.802, um ganho médio por cada trade de R$ 255. Cada operação que eu inicio, tenho feito de 2 a 3 ao mês, são R$ 255 médio. Não tem a média de perda, de loss, porque não teve nenhuma perda ainda. Não, muito sucesso até o presente momento, não tive perda nenhuma com nenhuma operação, mas isso é possível acontecer nos próximos meses. E a expectativa por trade, por enquanto, ainda é essa. Cada trade que eu faço é ter sucesso e obter R$ 255. Falando das operações em detalhe, mais à frente eu vou mostrar direto no Profit como foram essas operações, como eu executei, como eu faço a minha estratégia, como eu faço minha saída. E em 9 de março eu fiz uma operação com Santander, eu fiz uma trava de alta com put, com 1.000 quantidades, consegui R$ 70 de lucro. Na sequência eu fiz uma operação de uma trava de baixa com call em Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava um momento de baixa, eu achei que ele subiu muito, esticou muito a ação, achei que ele não fosse voltar, a minha tese é que ele não ia voltar a crescer novamente, fazer um crescimento num curto espaço, e tive êxito nesse trade. Na sequência eu fiz uma operação com Suzano, na frente eu vou entrar em mais detalhes da tese, mas também tive sucesso com essa operação, fiz uma operação com Prio, e todas trava, ou trava de baixa com call, ou trava de alta com put, e aqui, como eu falei em abril, eu fiz uma operação mais com um risco um pouco maior, mas que absorve muito dinheiro, a gente consegue ganhar um prêmio muito gordo com a volatilidade. Eu fiz um short strangle, uma venda de strangle com uma venda de call e put em Vale. A Vale cresceu muito, se eu não me engano, cresceu mais de 30% em 5 meses, um pouco menos de 5 meses. Teve no início do ano uma esticada absurda, um rally muito forte, e a volatilidade foi muito alta. A verdade é que com a desaceleração da China, a incerteza no Brasil, a gente não sabe, os analistas, os grandes players, as grandes instituições envolvidas no mercado não sabem para onde a ação vai, não sabem se ela vai continuar crescendo, se vai ter força para continuar crescendo ou se ela vai recuar. E nesse momento de incerteza, os prêmios estavam muito gordos, eu decidi fazer uma operação um pouco mais ousada, vendi nas duas pontas, vendi uma put, vendi uma call e vou monitorar isso de perto. Um lote pequeno, de 100 ações, tanto na venda quanto na compra, eu consegui um prêmio de R$ 1.265. Até o presente momento é uma operação que está aberta e eu vou manejar ela, fazer rolagem, possivelmente encerramento da operação e vamos saber exatamente qual é o lucro efetivo dessa operação. Mas até o presente momento o prêmio adquirido dessa operação foi R$ 1.265, tá? E por último, eu fiz uma operação com BOVA, o índice de ações, as melhores ações da Bolsa Brasileira, fiz uma trava de baixo com call, também esticou muito no início desse ano o índice e fez um recuo forte que eu acho que vai voltar a acontecer. No início do ano entrou muito capital estrangeiro e na sequência, depois desse recuo, eu acho que não vai ter força para voltar muito rápido. Eu fiz uma operação e já finalizei uma operação fiz uma operação com 200 ações e já tive um resultado líquido de R$ 348, tá? Mais da frente a gente vai entrar em detalhe, eu vou apresentar todas as operações como elas foram feitas, direto no Profit Pro. De uma forma bem objetiva, sem enrolação, vou mostrar direto no Profit uma de cada estratégia, foram 6 operações, eu vou mostrar 3, uma trava de alta com put, uma trava de baixo com call e o strangle que eu fiz para oferir esses resultados nos últimos meses. Aqui de uma forma muito objetiva, aqui mostra a trava de alta com put, tá, com opção de venda, em Santander. Santander, no último trimestre, mostrou bons resultados, teve um bom crescimento, mas sempre oscilando bastante. A minha tese diante desse papel é que ele teve uma correção, porque esticou bastante nesse primeiro trimestre do ano.
Só que após essa correção, como eu falei, com bons resultados, não só eu, mas como grande parte do mercado acredita que ele vai voltar a subir de novo. Como ele, depois dessa correção, eu fiz uma trava de alta, vendendo uma put, ele desceu até 31,17, eu botei uma put em 28,66, com uma queda de aproximadamente 6%, e fiz uma compra embaixo, isso considera uma trava de alta, vender uma put e depois comprar uma put, que se torna basicamente um seguro, tá? A gente tem um risco controlado. Se você somente vende uma put, você é obrigado a comprar aquelas ações na data do exercício, mas se você compra no momento da liquidação, o sistema identifica que tem uma venda e uma compra, e o seu ônus, o seu custo é somente o spread, só a diferença entre esses dois valores. A gente consegue ver na tela do Profit que com essa trava de alta que eu fiz, eu tinha um POP, um Probability of Profit de 73%. Então, era uma operação que todas as operações de opções são basicamente, a gente pode utilizar a estatística. Obviamente, o mercado é soberano, o mercado decide para onde vai, e muitas coisas influenciam no mercado, são milhões de variáveis, principalmente a política, o humor do mercado, uma série de coisas, entrada de dinheiro, geopolítica, capital internacional, uma série de coisas. Só que a gente consegue usar estatística para ganhar dinheiro na maior parte do tempo. É como a seguradora. A seguradora faz diversos seguros e, e estuda sempre, está sempre melhorando os cálculos para adivinhar o sinistro. É com essa métrica básica que a operadora trabalha. Ela vende o valor do seguro é de acordo com a taxa de sinistro. Qual é a probabilidade de um carro bater que fez seguro com ela? Será que vale a pena fazer seguro para 15 carros, sendo que a cada 15 carros, 8 tem sinistro, 8 tem problemas? Então é através dessas estatísticas que as seguradoras trabalham, e a gente em opções também vendendo, fazendo operações a crédito, é a mesma coisa, tá? Então a gente trabalha muito com POP, a Probability of Profit, que é a probabilidade de ter lucro, e nesse trade, nessa trava de alta, a probabilidade era de 73%. O que aconteceu? De uma forma muito objetiva, que eu faço o lançamento da operação. A operação foi lançada. Eu sempre lanço a operação a crédito com valor acima, para tirar mais dinheiro do mercado. Boto o apregoamento dela de uma forma livre, para que os robôs do mercado enxerguem a minha operação. Existem vários players, vários personagens envolvidos nesse mercado de opções. Existem as empresas, os institucionais, as pessoas físicas, assim como eu e você, e existem máquinas, existem os robôs trabalhando. Então, sempre quando você fizer lançar uma operação, você coloca o apregoamento, a forma que ela fica no book, de uma forma livre, para que todos esses personagens vejam, porque muitos deles estão ocultos, estão trabalhando de forma oculta, de forma ali de alta velocidade, e você tem a possibilidade de ser comprado nessa operação. Então, sempre faça o apregoamento de forma livre. E aqui eu mostro que eu fiz o lançamento, coloquei um preço acima do mercado, o mercado estava em 24, eu iniciei com 34. Sempre coloco 10 centavos acima e venho descendo centavo a centavo até a operação ser fechada. Eu lancei a minha trava, valor de mercado a 24, eu estou a 30, eu vou descendo até fechar um negócio. Então, geralmente eu consigo fechar um valor acima do mercado, ou seja, eu ganho mais dinheiro que o mercado está pagando de uma forma objetiva. Nunca entre em opções a mercado, valor de mercado. Você sempre consegue, eu consegui fechar 27. O mercado estava 24, mas tinha gente que estava disposta a comprar 27. Eu fui tentando ali e apareceu, e como vocês podem ver, eu lancei essa operação e consegui esse crédito. Aqui uma outra operação que eu fiz em Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu resolvi fazer uma trava de baixa com opção de compra, trava de baixa com call, porque o Banco do Brasil oscilando bastante. A gente teve problemas no Banco do Brasil relacionados a questões governamentais. É um banco estatal, tem muita influência do governo e está sempre tendo esse impacto. Eu particularmente fujo de empresas que têm controle estatal por conta disso. Mas em alguns momentos existem oportunidades, principalmente em opções, em operar opções. Início do ano, ano passado ela teve um rally muito alto, depois teve um problema, como eu mencionei, teve uma queda absurda, andou um pouco de lado, e início do ano agora ela disparou. Como a gente pode ver, ela teve um recuo, foi até 23/9 por questões políticas, interferências políticas, e eu acreditei que ela não ia ter uma correção rápida, tá? Não só eu, mas como análise de mercado, grandes instituições. Então era uma oportunidade de fazer dinheiro apostando que ela não ia ter uma alta no intervalo de 35, 40 dias. Foi o que aconteceu. Fiz uma trava de baixa com opção de compra. Eu vendi uma call em 24,50, com aproximadamente 6% de alta. Depois eu comprei uma call logo na sequência para fazer um seguro. Nessa operação a gente vê que eu ganhei um prêmio de 2,60. Poderia ter uma perda máxima de até R$ 1.075 se o pior acontecesse, se ela disparasse e ultrapassasse as duas opções que eu lancei, tanto
a venda quanto a compra, porém o meu lucro máximo, a perda máxima é uma perda conhecida, R$ 1.075. Só que eu acreditei muito nessa operação, tanto que eu tive sucesso. A probabilidade de sucesso, o meu POP dessa operação, Probability of Profit, era de 73%. O que aconteceu, tá? Eu consegui obter o lucro dessa operação. Lembrando que todas as operações que eu faço, dificilmente eu levo ela até exercício, até a data final. Em opções, as opções elas oscilam muito, como as ações, de acordo com todas as variáveis que influenciam o mercado. O cálculo do valor das opções alteram o tempo inteiro de acordo com a volatilidade. A volatilidade muda o tempo inteiro. Muda com questão política, com questão internacional, guerras, e com isso, muitas vezes o preço da opção dispara, muitas vezes ele cai. E nesse meio tempo eu deixo o robô trabalhando. Assim que eu atinjo um valor X do meu lucro, vamos dar um exemplo, nessa operação eu estou ganhando 3%, eu tenho vou receber um crédito agora de R$ 300, mas quando atingir 50%, 150, eu pego o meu 150, boto no bolso, garanto, já é meu e devolvo 150. Ou seja, eu ganhei um dinheiro limpo e não preciso nem encerrar a operação. Para mim, essa é a grande sacada, deixar a máquina trabalhando, eu deixo o robô operando durante o pregão o dia inteiro e, a maior parte das vezes, como vocês viram até agora, como vocês viram no meu dashboard, em 4 meses foi 100% de assertividade nas operações, porque eu faço a minha operação e eu já lanço uma ordem contrária, para uma ordem oco, para fechar, para encerrar a minha operação. E eu posso estar, às vezes, fazendo outra atividade, fazendo um outro trabalho, e eu adquiro, ganho, tenho um sucesso absoluto nessa operação, e nem sequer eu estou fazendo. Fiz um estudo, fiz uma análise rápida, em cima da tese que eu já tenho em mente, para um papel, faço uma operação, vou fazer outra atividade, e nesse meio tempo a operação encerra e eu adquiri, conquistei o lucro que eu esperava. De uma forma objetiva, eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi o lançamento. Eu fiz a compra, lancei e lancei a trava. Feito isso, a trava vai para o menu acompanhamento e lá, como eu falei anteriormente, eu sempre coloco um preço acima. Primeiramente, eu boto o apregoamento livre para que os robôs vejam a minha operação no book, que as instituições vejam, os outros operadores. Coloco 10 centavos acima e vou baixando o preço até até fechar a operação. Geralmente, como eu falei anteriormente, eu consigo um spread, consigo um lucro maior do que o valor de mercado. Hoje a operação está mercado a 51, eu estou a 57. Provavelmente eu vou conseguir alguns centavinhos e faz muita diferença. Você com 100, 200, a diferença é pequena, mas quando você está com um lote de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ações, faz uma diferença significativa em embolsar esse lucro diariamente ao período que você faz a operação. Faz muita diferença, pequenos centavos. Tá aí, fechei com a diferença de 55 centavos. O mercado estava 51, eu ganhei 4 centavos nessa operação. Reforçando que eu ganhei 4 centavos a mais do preço de mercado. A trava para mercado estava saindo a 51, 52 centavos e eu consegui fechar 55. Ganhei 4 centavos a mais do que o valor de mercado, 55 centavos por lote, ou seja, 500 lotes, totalizei aproximadamente R$ 250 nessa operação. Anteriormente eu mostrei uma trava com put, uma trava com call, e agora eu vou mostrar uma operação mais arrojada que eu fiz anteriormente, que é um strangle vendido com vale, tá? É uma operação um pouco mais arriscada, mas que rendeu um prêmio muito gordo e que é muito utilizado no mercado diariamente. De uma forma muito objetiva, eu vou mostrar como eu faço a minha gestão de risco. A B3 tem um simulador que a gente coloca todas as nossas operações e sabe quanto que a gente está utilizando na nossa margem. Simulador.b3.com.br é uma ferramenta fundamental onde a gente lança as garantias que a gente tem, a gente lança tudo que a gente pode dar de colateral para a gente fazer nossas operações. Lembrando que opções é isso, a gente faz uma operação de crédito, pode ganhar dinheiro do mercado, fazer proteção de carteira, mas nesse caso a gente está ganhando crédito, a gente está pegando dinheiro novo do mercado, mas a gente tem que ter uma garantia. Ali eu coloquei o LFTB11, que é um ETF de renda fixa, e a B3 já calcula nesse simulador quantas operações eu posso fazer. E aqui eu mostrei, coloquei minha garantia, a operação de Banco do Brasil, a operação de PRIO que eu tinha nesse momento, e fiz uma simulação, um estudo, e coloquei as operações de vale que eu queria utilizar. Coloquei os lotes, as quantidades, e automaticamente o simulador já mostrou para mim que eu poderia sim fazer essa operação, quanto que eu tinha de saldo nas minhas operações e qual o necessário para fazer a operação e qual era o saldo que eu fiquei de lucro. Ou seja, mesmo fazendo as operações, eu ainda ficava com uma margem de R$ 320 para fazer operações. Ou seja, eu consigo fazer essas operações, quando a gente fala, está no limite, está no talo a minha margem, mas, como eu falei, eu estou fazendo uma gestão ativa, estou próximo, estou acompanhando diariamente e fiz essa operação de strangle para obter um prêmio bem gordo. Após o estudo, após colocar no simulador e ver que tem margem, que é possível fazer essa operação, fomos para o Profit,
lancei as duas operações de venda, como eu falei, uma venda de call, uma venda de put, e o prêmio que eu poderia atingir a mercado com essa operação. Quase R$ 1.500 por uma única operação. Como eu falei, uma operação que envolve um pouco mais de risco, mas uma operação de gestão ativa, que eu vou ter um controle diário, eu vou estar acompanhando o mercado para, obviamente, oferir o maior lucro possível dentro dessa operação. Como eu sempre falo, coloco um valor acima do valor de mercado nas operações a crédito, porque eu quero tirar mais. Sempre há um spread, uma diferença entre o que estão ofertando e os robôs que estão trabalhando no background, trabalhando oculto, para tirar um pouquinho mais. Às vezes, 1, 2, 3 centavinhos, um lote grande faz muita, muita diferença, que dá um crédito adicional no nosso bolso. Feito isso, eu faço o lançamento da operação. A operação foi lançada, não foi fechada na hora, porque ela sempre está com uma diferença de 10, 20 centavos acima do valor de mercado. E eu faço o procedimento padrão que eu sempre utilizo, coloco o apregoamento livre e vou baixando centavo a centavo para tentar tirar uma margem do mercado. Hoje no mercado ela estava 12,48 e eu estava na casa dos 50 centavos. Estava na casa dos 14. O mercado estava vendendo a 12, eu coloquei 14, porque Vale estava muito volátil. Eu já consegui fechar uma operação com opções de até R$ 1 acima do valor de mercado. Imagina R$ 1 vezes um lote de 2.000, 3.000, 4.000. É muita diferença financeira que no final das contas a gente consegue. A gente consegue ver agora que está em 12,47, eu coloquei 12,65 e fechei o negócio. Fechei um negócio com quase 15 centavos, aliás, 17 centavos acima do valor de mercado. Então, como eu falei, usem sempre essa estratégia. Quando for lançar uma operação a crédito, sempre coloque um valor acima. Quando a volatilidade é alta, pode colocar R$ 1 e vai baixando até fechar o negócio, porque vale muito a pena. A minha visão macro, minha proposta para essa carteira não é ganhar 300% com uma única operação, é tentar ganhar todos os benchmarks, os indicadores de referência e construir renda extra mensalmente, construir consistência, assimetria eventual com alguma operação explosiva, objetivando, buscando um alto rendimento e principalmente gestão de capital na prática. Agora o foco é maio, eu vou seguir acompanhando a volatilidade do mercado, certamente vou continuar as operações a crédito, tirando dinheiro do mercado, obtendo renda extra e eventualmente vou fazer algumas operações especulativas, explosivas, buscando alto rendimento por causa da alta volatilidade de questões nacionais no Brasil, questões políticas e internacionais como guerra e outras coisas. Então, se você quiser acompanhar a evolução da carteira pública mês a mês, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Chegando ao fim, se esse conteúdo te agregou alguma coisa, deixa o like, se inscreve no canal e me responda uma das perguntas. Qual o seu nível de conhecimento em opções? Você já consegue entender o valor dessa poderosa ferramenta? Qual operação gostaria de conhecer melhor no mercado financeiro? E por último, você prefere operações para obter renda com opções ou operações mais agressivas buscando resultado explosivo? Me responda a pergunta que fizer sentido para você e talvez eu possa te ajudar gerando um conteúdo muito em breve. Por fim, um grande abraço, desejo uma excelente semana, fiquem com Deus.